Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos continuar essa nossa jornada aí, já na reta final para a tua prova do Enem? Vamos nessa então? Então bora! Vamos fazer essas questões. Número 1. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então isso a gente está falando em quê? Na linguagem corrente. Calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de, de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, veja que ele fez uma comparação. Ele falou a respeito de linguagem corrente, e agora a pergunta é, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, dá um pause aí nesse vídeo, tente resolver, leia aqui as alternativas, tente resolver e volte daqui a pouquinho. Vamos lá? Já fez? Então, olha só a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Então isso daqui, a explicação que está lá em cima é limitado, é, é, ele não vai explicar esse fenômeno aqui, a temperatura da água pode ficar constante. Mas como assim? Se na linguagem corrente a temperatura é quantidade de calor de um corpo, então como é que ele vai estar fervendo e a temperatura da água pode ficar constante? Então essa que é a alternativa correta. Esses outros aqui, é, a linguagem corrente até que explica. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Ok, tudo bem, né? Mas o que limita na linguagem corrente do ponto de vista científico? Somente essa letra A aqui. Conseguiu acertar? Vamos lá para a próxima questão, então. Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas a um termômetro. Então, bora localizar. Essa daqui, pintada de branco, essa daqui, pintada de preto. E um termômetro aqui, e um termômetro aqui. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente é aquela que tem uma molinha aqui. É uma lâmpada amarela que tem uma molinha aqui dentro. Tu pega ela e olha bem de perto, tu vai ver que tem uma molinha lá dentro. É a lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Então, primeiro acendeu, manteve aceso durante alguns minutos e depois apagou. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Em letra A e letra B. Letra A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, então, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, eu fiquei monitorando a temperatura. Após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico com o ambiente. Então, depois que aconteceu isso, a temperatura foi monitorada. Tá. O que ele quer na realidade? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta. Então, varia a temperatura? Sim. E qual é essa taxa de variação? Em comparação com a garrafa branca, com a variação de temperatura da garrafa branca. Então, a preta em comparação com a branca. É a preta em comparação com a branca. Durante todo o experimento. Então,
quando acendeu, quando permaneceu aceso e quando desligou. E atingiu o equilíbrio térmico. Vamos nessa então. Dê uma pause e volte daqui a pouquinho. Leia aqui as alternativas e volte daqui a pouquinho para eu te falar qual é a alternativa correta. Marcou? Então, olha só essa letra E. Veja que durante o experimento, a taxa é maior no aquecimento, a taxa de variação, quer dizer, enquanto está aceso, a garrafa preta, ela recebe rapidamente o calor. Ela recebe muita quantidade de calor. A garrafa preta, ela absorve mais do que a da branca, porque é a preta em comparação com a branca. E também a variação da temperatura é maior no resfriamento. Assim como a preta recebe uma taxa de temperatura maior, ele também emite, é mesmo fabuloso, ele emite também rapidamente o calor, mais do que em comparação com a garrafa branca. Tranquilo? Deu para acertar? Então, vamos continuar fazendo as questões. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Então, a combustão e o atrito, tá? Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor. Ele faz o quê? Absorve calor, que ao passar pelo radiador é transferido para a atmosfera. Tá, isso daqui ele está descrevendo. Ele está descrevendo o motor, a combustão interna, ele aquece por quê? Por causa da própria combustão e por causa também do atrito. Ok. Agora, para evitar esse superaquecimento, é utilizado o fluido arrefecedor. Aí ele vai circular por dentro do motor, vai para o radiador e do radiador ele é transferido para a atmosfera. Agora, a pergunta é, qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir o seu objetivo com maior eficiência? Agora, está aqui. É o alto calor específico, porque ele tendo um alto calor específico, ele vai absorver esse calor aqui com mais facilidade e também, lembra da questão anterior, assim quando ele estiver no radiador, ele vai perder esse calor mais rapidamente. Então, por isso que ele tem que ter um alto calor específico. Mas fabuloso, o que é o calor específico? A gente viu na aula passada, então dê uma revisada lá na aula passada que a gente explicou a respeito do calor específico. Alto calor latente de fusão, não tem nem mudança de estado físico. Baixa condutividade térmica, não, nada a ver. Baixa temperatura de ebulição, isso aqui é maconha. Alto coeficiente de dilatação térmica, não, nada a ver. Então, por isso que a alternativa correta é a letra A. No experimento, o professor deixa duas bandejas numa mesma massa, de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio. Então, deixa duas bandejas de mesma massa. Uma bandeja de quê? De plástico e a outra bandeja de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura. Bora avaliar, meus alunos? Bora! A temperatura, usando para isso o tato. Seus alunos confirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Então, bora avaliar? Bora. Usando o quê? A mão, o tato. Aí,
Os alunos pegam, seguram a bandeja de alumínio e diz: olha aí, professor, a temperatura está mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e o questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá o quê? Antes de tu marcar aqui a alternativa, olha aqui para mim. Temos duas bandejas, a de alumínio e de plástico. Quando tu pega em algo que é metálico, pode ver que tu sente que ele está friozinho. Ele está friozinho não é porque ele está com uma temperatura mais baixa, não. Ele está com a mesma temperatura do ambiente. Só que o que acontece? A tua mão perde calor rapidamente para o alumínio. É isso que acontece. E o plástico não, plástico madeira, ele não tem esse tipo de condutividade térmica, né? Então, é isso que acontece. Agora, sabendo disso, sabendo que o alumínio, ele perde calor, ele ganha calor rapidamente e perde calor rapidamente. Transfere rapidamente, tem uma alta condutividade térmica. Sabendo disso, qual tu marcaria aqui? Olha só a letra A. Vamos ler? O derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois a bandeja de alumínio, tem maior condutividade térmica que a de plástico. Essa é a alternativa correta, é certinha o nosso pensamento. Ela combina certinho com o nosso pensamento. Letra A. Vamos nessa. Durante a primeira fase do objeto, durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. A temperatura média. E usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 MW. Esse que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que o W é watt e o M é mega. Mega 10 na 6. Então já fica logo, onde tu vê mega aqui, aí tu já risca, já coloca assim, já puxa uma seta e já coloca 10 na 6 de potência elétrica. De potência elétrica. E em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência, o dobro dessa potência, o dobro, tá feio aqui, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius. Então aqui está seguro. A taxa de variação, aumento de temperatura de 3 graus Celsius, em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4kJ. Então veja só, esse J é Joule, porque é energia térmica. O K já puxa logo aqui. K é quilo, é 1000. E 1000 é 10 na 3. Então, de novo, o K é 10 na 3. E aqui
O M é mega, mega 10 na 6. Quilograma, graus Celsius. Para atender essa agora é a pergunta, vamos lá. Para atender a essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma por segundo. Guarda essa informação, atenção, guarda essa informação no coração. Por quê? Daqui a pouquinho já vou voltar nela. Para a refrigeração da usina, deve ser o mais próximo de quanto? Vamos lá. O que é a potência? Potência é a energia dividida pelo tempo. E que energia é essa? É a quantidade de calor. E o que é a quantidade de calor nesse contexto aqui? Quantidade de calor é M, é o Q-macete. Lembra do Q-macete? Q-macete. Só que aqui é um T maiúsculo, é um T grandão. É o Tzão, o T grandão. E esse aqui é o T pequenininho, é o Tzinho. Então, no lugar desse Q, eu coloco MC e delta Tzão. M vezes C vezes delta Tzão sobre o delta Tzinho. Pronto, beleza. Agora vamos analisar o seguinte. Perceba que aqui é quilograma por segundo. Lembra do que eu te falei que tinha que guardar no coração? Pois é. Quilograma, só ele, sozinho, é massa. Então, esse quilograma é massa sobre esse S é segundo. E o que é segundo? É delta tempo. Delta T. Então, o que é o fluxo de água? É quilograma por segundo. O que é fluxo de água? M sobre delta T. E nessa equação, onde está o M sobre delta T? Ora. Está bem aqui. Então, é isso que ele quer. É o fluxo de água. É M sobre delta T. Massa sobre delta T. Agora, perceba que desse lado aqui já está a letra P de potência. Agora, sobre esse C vezes delta Tzão, eles estão dividindo lá em cima, eles vão passar dividindo aqui para baixo. Então, vai ficar o C vezes delta Tzão. E o que restou desse lado aqui? M sobre delta Tzinho. Não te confunde que esse Tzinho é tempo e o T grandão é a temperatura, variação de temperatura. Tá, bacana. Bora colocar números então. M sobre delta T é o que a gente quer. Delta Tzinho igual. Potência, cadê? É 1 megawatt. Se ou não? Não. Por quê? Porque ele quer o dobro. É o dobro dessa potência. Então, é duas vezes a 1 megawatt. O 10 na 6. 10 na 6. Sobre, o que é agora? O calor específico, Czinho. Que é o quê? É 4. 4 vezes 10 na 3. Vezes o quê? O que tem agora? O delta Tzão, que é a variação de temperatura. Nesse caso é o aumento de temperatura, que é quanto? 3. Aí tu coloca aqui o 3. Agora ficou facílimo. Repete aqui o M delta Tzinho. Bora resolver essa matemática. Simplifica o 2 com 4, fica só 1 sobre 2. Aí o que tem aqui? O 3 vezes 3. Simplifica aqui o 10 na 6 com 10 na 3. Simplifica, fica 10 na 3 lá em cima. E agora? Isso daqui dá 1000 dividido por 6. 1000 dividido por 6. Isso dá aproximadamente 166,67. Que unidade? Tá aqui, ó, quilograma por segundo. Quilograma por segundo. Qual é as alternativas daqui que chega mais perto? Olha aí, 167.
Tá aí, ó, só o filé. Vamos continuar? Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Deslocamento ascendente é o quê? Ele sobe. Ele sobe. A densidade diminui e aí o deslocamento é ascendente. Ele sobe. Por sua vez, os fluidos, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. O nome já está dizendo, descendente, desce. Lá na 7ª série do ensino fundamental, no 7º ano, tu aprendeu que o fluido, o ar quente, ele sobe e o ar frio, ele desce. Agora aqui é uma coisa mais específica, mais técnica. A expansão, o fluido, quando é aquecido, ele sofre uma expansão, a densidade diminui e ele tem um deslocamento ascendente. O fluido, quando é resfriado, ele se torna mais denso, porque ele tem uma compressão, e aí ele tem um deslocamento descendente. Fica mais denso. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Que sugestão é essa? Colocar na parte superior, lembra? Colocar na parte superior. Minimiza o consumo de energia. Por quê? Dê uma pausa e volte aqui assim que tu ler essas alternativas e marcar ela. Vamos lá então? Presta atenção nessa letra D. A sugestão apresentada, por que coloca o ar-condicionado na parte de cima? Que é para facilitar a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Porque o ar-condicionado estando em cima, ele vai jogar aquele ar friozinho, né? Aqui é o chão. Aqui faz de conta que é o chão. Aqui é a parede e aqui o ar-condicionado na parte de cima. Aqui está o fabuloso. Tá achando graça aqui, fabuloso. Então, essa corrente de ar frio que está vindo aqui é um ar frio. Ele vai descer. Quando ele descer, ele vai empurrar o ar que está aqui. Esse ar que está aqui é um ar quente. Esse ar quente, ele vai ser empurrado e vai subir. O ar quente é empurrado e ele sobe. E aqui cai de novo o ar frio e aqui fica esse ciclo. Esse ciclo, desce, sobe, desce, sobe. Isso é uma circulação de ar frio. Agora, tem uns refrigeradores, só um exemplo. Tem um refrigerador, já viu no supermercado, não já? Aqui uns refrigeradores que são verticais e aí eles sempre ficam abertos ali. Tem algum problema deles ficarem abertos? Não muito, porque o ar frio, ele vai ficar aqui, ó. Ele não vai subir o ar frio. O ar frio não sobe, não vai subir. Então tem problema do refrigerador vertical ficar aqui embaixo no chão e com a tampa aberta, não tem problema. Tá? Então, mas para resfriar uma sala inteira, o ar-condicionado tem que ficar na parte superior. Vamos lá? Acertou essa questão? Então bora lá, bora fazer mais questões do Enem. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha. Quantas vezes tu já falou, opa, oh, beleza, essa roupa é quentinha, não é verdade? Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. Também tu já falou isso daí, não foi? São expressões do senso comum utilizadas. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha.
muito menos o frio entra pela janela. Isso não, não mesmo. Agora, pergunta, vamos lá. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar, elas são inadequadas. Por quê? Marca, dá pause no vídeo e marca a alternativa. Bora ver se tu acerta. Voltou? Olha só essa alternativa aqui. O calor, vamos lá, bem devagarinho. O calor não está contido em num corpo. Meus heróis, olha aqui para mim. O calor não é algo que tu tem. Ah, eu tô com calor. Não. O calor é uma energia que está em trânsito, é uma energia térmica que é transferente, ele é transferido, há uma transferência de energia. Então, o calor não é armazenado, é uma forma de energia em trânsito, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Tá correto. Quando tem um corpo que tem 100 graus Celsius, temperatura, e quando tem outro corpo que tem 25 graus Celsius, aqui é um corpo com 100 graus Celsius e aqui é um corpo com 25 graus Celsius. Para onde vai o calor? O sentido vai ser do maior para o menor. Então, o sentido do calor aqui, sendo transferido, é do maior para o menor. É isso que acontece. Por isso que é a letra D a resposta correta. Que tal? Acertou? Então vamos nessa, vamos continuar. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e super quente. Na condição super quente, atenção, na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Tem um gráfico aqui, bora entender esse gráfico. Aí, como eu sempre digo, analisa o que está acontecendo na vertical e analisa o que está acontecendo na horizontal. Vamos analisar. Elevação de temperatura, curva razão. Elevação de temperatura, bora analisar aqui na vertical. Tá vendo que vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 30, 40. Então, e o que está aumentando aqui? Variação de temperatura, graus Celsius. Tá. Bora analisar o horizontal. O que está acontecendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso? É vazão. Então, a gente já localizou no gráfico que a vazão é esse que está deitado, esse que está na horizontal. E aqui é litro por minuto. Litro por minuto é a vazão. Pronto, já entendemos o que está acontecendo aqui. Vamos analisar agora esse tal de negócio aí de morno, quente e super quente. Tá vendo essa linha? Ela é a linha número 1. E o número 1 é o quê? É o morno. Essa linha número 2 é para qual? É para a condição quente. E a linha número 3 é para a condição super quente. Então tá bacana. Eu te expliquei bacana sobre esse gráfico aqui. E na hora lá, na tua prova, tu tem que fazer esse tipo de coisa. Analisa o que está acontecendo no que está em pé e o que está deitado. Vamos ler o restante. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules quilograma graus Celsius. E a densidade da água, 1 kg por litro. 1 kg por litro. Agora é a pergunta, vamos lá. Aqui chegamos na pergunta. Com base nas informações dadas, a potência
na condição morno? Corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então, nós temos o seguinte, temos que ter potência do morno sobre a potência do superquente. É isso que queremos. É essa fração aqui. A potência do morno e a potência do superquente. Nós já temos um ou outro. E o pior é que já. Olha aqui em cima. Na condição superquente, a potência dissipada é 6.500 watts. Então, nós já temos, dessa fração, nós já temos o número 6.500. Resta descobrir qual é essa potência aqui do morno. Então, nós vamos atrás. Desse gráfico, vamos analisar a linha do morno. Tá aqui, não é o morno que quer? Pois é. É o número 1. Vamos analisar o seguinte. Qual é a variação de temperatura dele aqui? Se tu olhar bem de perto, eu vou dar um zoom, inclusive. Vou exagerar bem aqui para tu ver bem aqui. Olhando bem, então aqui é o 10, essa linha aqui é 11, mas só que essa linha passa do 11, vai para o 12. Então, ele começa aqui no 12. Então, essa variação de temperatura, aproximadamente 12 graus Celsius, tudo bem? Está escrito que a massa é quanto? Se a gente está analisando essa parte aqui, ele está pertinho de quem? Está pertinho do 3, né? Porque a vazão é 3 litros por minuto. É 3 litros por minuto. Então, se a densidade é 1 kg por litro, então essa massa vai ser 3 kg. 3 kg. Então, bora considerar que a massa 3 kg. Pode ver que a gente está querendo chegar onde? A gente está querendo chegar no Q macete. Q igual M delta Tzão. Nós já temos a variação de temperatura, que é 12 graus Celsius, a massa que é 3 kg, e o calor específico, 4.200 joules. Só que a gente quer o quê? A potência. A potência. Vamos lá, então. A potência do morno é igual. O que é a potência? Potência é energia dividido pelo tempo. Que energia é essa? É energia térmica pelo tempo. Então, essa potência do morno é, no lugar do que? Coloca MC delta Tzão. E aqui embaixo, delta Tzinho. Então, vamos colocar os números agora. No lugar do M é 3. No lugar do C, 4.200. Perceba que as unidades estão tranquilas, porque aqui está graus Celsius e aqui a constante graus Celsius. Aqui está casando quilograma e aqui está casando com quilograma. Aqui watt, ele casa com o quê? Com joule. Joule. Só que é joule por segundo. Então, aqui já está atrapalhando, percebeu? Aqui está minuto. Então, é 3 litros em 1 minuto. Então, só vou completar aqui que o M é 3, o C 4.200, delta Tzão é a variação de temperatura que é 12. E o tempo é 1 minuto. Só que tu não coloca o minuto. Como é segundo, então tu coloca 60 segundos. Pronto, meus heróis, é só fazer essa matemática. Esse 0 cancela com esse 0. Simplifica 12 por 6, fica 2. 2 vezes 420 vezes 3 vai dar 2.520 watts. Pronto! Aqui, a potência do morno. A potência do morno, 2.520. E a potência do superquente, 6.500.
cancela esse com esse, simplifica esses dois. Isso aqui vai dar aproximadamente 3/8, 3/8. Então, a alternativa correta é letra D. Beleza? Deu para aprender muita coisa aqui, não é verdade? Vamos continuar fazendo questão. Essa questão ela é interessante, é legalzinha. Antes de eu ler ela... Aliás, eu vou ler só essa a primeira e a segunda linha. Vamos lá, me acompanhe. Em 1962, um jingle, que é uma vinheta musical, criado por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Então, eu vou parar bem aqui. Vamos assistir juntos? Eu separei um vídeo e nós vamos assistir junto aqui esse vídeo, tudo bem? Me acompanhe. A embalar um comercial de... Clube do Jingle. Quando uma ideia é boa, ela resiste ao tempo, resiste à moda, resiste até o frio. Esse é o caso de um jingle criado por Heitor Carrillo em 1962 para Pernambucanas. Inicialmente, esse jingle foi veiculado somente no rádio, mas com o sucesso que ele alcançou, passou também a embalar um comercial de televisão produzido em animação que dizia justamente que o frio estava chegando. Era muito simpático, um personagem todo de gelo batendo na porta da casa e a pessoa perguntava, o morador perguntava, quem bate? Ele respondia, é o frio. Já se lembrou de qual comercial eu estou falando, né? Praticamente todas as gerações, desde a década de 60, se lembram desse jingle e lembram dos comerciais que ele embalou, porque as pernambucanas, desde então, constantemente faziam novas versões desse jingle, o que continuou acontecendo até os últimos anos. Algumas vezes mexendo na melodia, outras vezes fazendo pequenas adaptações na letra, mas, de uma forma geral, mantendo a essência principal e, justamente, aquela graça que era o frio chegando, batendo na porta, mas não conseguindo entrar, porque, afinal de contas, os moradores tinham passado nas Pernambucanas e preparado todo o estoque de lãs, flanelas e cobertores. Vamos assistir. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É lá na Pernambucanas que eu vou aquecer o meu lar. Vou comprar flanela, lãs e cobertores. Eu vou comprar. Vou lá na Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Vou lá na Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Como você pode ver, faz muito tempo que a sua vida faz a nossa vida. Pernambucanas. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Pernambucanas, onde todos compram. Faz parte da memória e da família. Bacana, né? Então, você viu o vídeo. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito e conceitos físicos relativos à calorimetria. Agora a pergunta. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as suas funções de... Qual alternativa você marcaria aqui?
Dê uma pausa e responda. Vamos lá? Então, olha só essa letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Não é respectivamente? Então, a porta, o quê? Minimiza a perda de calor pela casa. E os cobertores? Minimiza a perda de calor pelos corpos. Porque eles vão estar associados aqui eles vão estar associados, caramba, fugiu da mente agora, ao bloqueio térmico, mas no nome não é bloqueio, caramba, fugiu da mente, cara. Um bloqueio térmico, um isolante térmico, caramba, quase não sai. Então, a porta, os cobertores, na verdade, vão funcionar como isolante térmico. Então não tem nada a ver esse negócio de o frio entrar, o frio sair, não. Ou o corpo ele cede calor, ou o corpo ele recebe calor. Então essa que é a jogada nessa questão. Acertou? Vamos fazer mais uma. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas após essas iniciarem a saída dos vapores. Então, quando a panela já começa, está saindo o vapor ali, está acionando a válvula, sai o vapor, e aí o que acontece? Os usuários abaixam a intensidade do fogo na panela de pressão. Agora vamos lá para a pergunta. Após abaixar o fogo, reduz-se a chama, tudo bem. Pois assim evita-se o quê? Qual dessas tu marcaria? Olha só a letra E. Essa questão facílima, facílima. Evita-se o consumo de gás desnecessário. Porque tanto faz estar um fogo grande ou fogo pequeno, pequenininho, ele vai estar da mesma forma a panela de pressão, vai estar recebendo calor constantemente. Então, tanto faz. Por isso que ele vai evitar o consumo de gás desnecessário. Então, meus heróis, eu espero que tenham gostado. Nós aprendemos muitas coisas aqui fazendo essas questões anteriores da prova do Enem, que é uma forma de você se preparar de forma mais intensa, de forma mais certeira. Tá legal? Então, a gente se vê na próxima aula.